Antes de continuar a parte 2 desse vídeo, já vou logo falando, se inscreve no canal, visita o nosso Instagram, Entre Você e Deus, visita também a nossa página do Facebook, que é Entre Você e Deus, e visita também o nosso site, que a gente vai estar lançando com muitas novidades, que é entrevocês.com.br. Amor, e você vai estar colocando o link aqui embaixo, né? Para todos aqueles que querem nos seguir nas nossas redes sociais, pode estar seguindo nos links aqui embaixo. Outro momento que eu achei assim, que chamou muito a minha atenção, foi quando ele foi pedir ajuda para um advogado ali, que já não tinha mais naquela cidade. Ele buscou um advogado aposentado, não foi, amor? Ele buscou um advogado aposentado, inclusive indicado até pela mãe dela. E aquele advogado chegou para ele e falou: olha, tenta fazer o mais fácil possível, porque isso é só uma fase, vai passar. Eu já estou no meu 4º casamento. Aí o rapaz, né, recebeu aquele impacto. Como assim, no 4º casamento? Ele já está no 4º casamento, já 3 divórcios, e todos eles são iguais, e isso é só uma fase, tenta agir da melhor forma possível, para que isso venha passar, né, o mais rápido possível. E ele fica indignado, porque o advogado começa a falar para ele que o mais fácil é ele aceitar tudo que aquela mulher está propondo, né? Ele aceitar que aquela é a cidade raiz, que ele tem que mesmo pagar a pensão para ela e que ele vai ter mesmo que dividir os bens. E aí ele entra em crise, né, amor? Naquele momento. Mas o que eu achei interessante é porque aquele advogado quis colocar aquilo ali como uma coisa normal, né? Isso daí eu vejo todos os dias acontecendo, as mulheres entrando na justiça contra o esposo, e ele tenta falar para ele: mas a minha esposa não é assim. A gente conversou tudo antes. Ela falou que não ia querer isso tudo. A minha esposa sempre abriu mão de bens materiais. A minha esposa sempre esteve ali querendo o melhor para o nosso filho. Ela não vai querer isso, né? Pelo que ele conhecia dela. E o advogado, pelo que ele conhecia da maldade da sociedade, o advogado falou: mas fica tranquilo que ela vai mudar de opinião. E ela vai falar isso tudo que eu estou falando para você. Ela vai agir desta forma, porque é assim que a sociedade conduz um casamento quando ele está prestes a ser destruído. Então é esse aí que entra a questão do hiperrealismo que eu falei anteriormente. Como isso os advogados já sabem dos procedimentos, eles mesmos conduzem para a situação chegar ao ponto que chegou. Então, mais uma vez, né? Você sai de um arco onde um terapeuta tentava acertar todo o seu casamento usando as técnicas, e você sai desse barco e entra num barco dos conselheiros que não querem mais salvar seu casamento. Pelo contrário, eles querem que você destrua o seu próprio casamento o mais rápido possível, e você tem 2 opções: da maneira mais prática e barata, ou da maneira mais trabalhosa e cara, que seria brigar mesmo por cada um por seus supostos direitos, né? Então esse advogado que já separou 3 vezes, ele dá esse conselho para ele: olha, faz da maneira fácil, prática e menos cara, porque no final vai dar no mesmo resultado. Por mais que você brigue, você não vai conseguir um resultado muito diferente do que esse sem brigar. Ou seja, ninguém mais fala a partir desse ponto se dá para reconciliar o seu casamento, tal como o terapeuta estava fazendo. Verdade. Então, através de conselhos, ainda eu estou batendo nessa tecla porque essa é a força motora do filme. São esses conselhos em camadas se sucedendo, esses conselhos de pessoas que não estão visando o benefício do casal. E a Bíblia fala que nós devemos desfrutar da mulher da sua mocidade, né, amor? E aquele advogado ali falando para ele que não tinha problema ele terminar, ele ia arrumar outra. A outra também provavelmente não daria certo, e ele ia ficar tentando a vida inteira. E mais uma vez tentando mostrar que não necessariamente ele precisa fazer aquilo que a Bíblia ensina, que é o que vai trazer a verdadeira felicidade dentro de um casamento. É até a certa ingenuidade da gente, de todos nós, de uma forma geral, pensar que se divorciar e casar de novo vai resolver todos os problemas que o primeiro casamento obteve.
ela acha que vai encontrar um outro esposo que não tem os mesmos comportamentos e ele também acha que vai encontrar uma esposa que não tem os mesmos defeitos da primeira esposa, quando na verdade o que a gente consegue perceber com esses acompanhamentos que a gente faz é que quem provoca tal comportamento somos nós mesmos. A origem desse comportamento, em 99% das vezes, né, meu amor? Parte de você mesmo. Então, se você não mudou, o seu próximo casamento vai ter os mesmos problemas, porque tudo parte de você mesmo. Se você não se dá o trabalho de provocar no seu cônjuge a gentileza e continuar provocando o egoísmo, o seu próximo casamento vai ser a base de egoísmo, continuará a base de egoísmo. Se você não mudar em si, você vai carregar para o seu próximo casamento tudo aquilo que você reclamou do primeiro. Então o que acontece? Se você mantiver o seu primeiro casamento e aceitar que a mudança está em si mesmo, você nunca mais vai pensar em passar por um divórcio. Porque a partir desse momento você tem condições, ferramentas, conhecimento para lutar pelo seu casamento. E às vezes, amor, a pessoa pensa assim, mas fulana separou e agora tá com outro e agora ela tá feliz com o outro. Na verdade, ali aquela fulana, ela tá suportando muito mais do que ela suportava no primeiro casamento, porque ela não quer passar por esse processo todo novamente de divórcio, né? E aí, para não ter que passar por isso tudo, ela acaba suportando muito mais do que ela suportou no primeiro casamento, porque é praticamente impossível você começar um segundo casamento com menos problema do que você começou o teu primeiro casamento. Porque você começa o segundo casamento normalmente já com filho do primeiro casamento, então você vai ter que ter um relacionamento amigável com o teu ex e o teu novo parceiro também vai ter que suportar esse relacionamento amigável com o ex, né? Então a bagagem do segundo casamento é muito maior. É muito mais difícil. E esse novo parceiro, no caso que a Paulinha colocou, ele tem que segurar a bagagem, né, de uma certa forma, não só da esposa, mas desse enteado, né, que agora veio, e desse ex-marido que agora veio. Quando ele está casando agora com essa esposa nova, ele já está casando também com um enteado e também com um ex-marido. Com um ex-marido, e que estão cheios de feridas, né? Aquelas pessoas ali estão cheias de feridas que sofreram, foram decorridas desse divórcio, né? E você sabe que uma cicatriz, quando você coloca a mão em cima dela e dá uma pressão, ela tende a doer ainda mais do que o momento da dor, do momento da ferida, né? Vem tudo à tona, né? Tudo que eles passaram no passado. Então, realmente, assim, o segundo casamento ele é muito mais difícil. O que a gente quer dizer, gente, é que vale a pena você investir pesado para manter o seu casamento. Não desistir dele. Verdade. Não vale a pena, porque o investimento depois nesse segundo casamento, ele vai se tornar ainda maior, para você poder manter esse segundo casamento, ainda maior do que o primeiro. Então a ideia é, invista todas as suas forças, invista tudo que você tem para dar, tudo no seu casamento atual. Não se desfaça dele. E às vezes, Thiago, as pessoas colocam assim, é um fardo muito pesado que eu carrego para poder manter o meu casamento. E na verdade isso é tudo mentira, porque se você conseguir utilizar a base que a Bíblia nos dá, o casamento ele não é um fardo. O casamento é um alicerce que te ajuda a subir mais rápido. Foi esse o propósito de Deus quando ele criou um casamento. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho, só pra gente... Quem acompanha o canal já sabe, quem nos acompanha também pessoalmente já sabe. Nós tivemos um momento que nosso casamento foi um fardo. Isso de fato aconteceu no nosso casamento, mas não durou muito tempo. Por quê? Porque nós corremos atrás para que isso não se perdurasse. Como? Conhecimento, gente. A gente adquiriu técnicas e conhecimentos, seja na palavra, seja de pastores, seja de conselhos de qualidade, nunca quantidade de conselhos, mas sim qualidade de conselhos, seja em livros, em terapeutas. A gente correu atrás para que o nosso casamento não perdurasse nessa fase de fardo. E realmente, graças a Deus, graças a isso que eu falei agora, a gente passou por essa fase assim rapidamente e hoje a gente já está, como dizem por aí, né, meu amor, em outro patamar. Verdade. E a gente abriu o nosso coração também, amor,
para poder obedecer os ensinamentos que a Bíblia nos dá, né, de graça. Porque muitas das vezes a gente se coloca em uma posição diante da Bíblia, isso daqui é confortável para eu obedecer, eu vou obedecer. Ah, isso daí já não é para mim, isso aí Deus me entende. O critério da conveniência, que não é para né? mim, eu não preciso obedecer essa parte. E aí você vai sofrer sequelas de não querer viver aquela pedaço. A gente tem que, de fato, colocar o orgulho debaixo do tapete, jogar ele para fora da sua casa, de alguma forma ele tem que sumir dali. Eu sei que é difícil. O orgulho, ele é inerente da pessoa, ele é inerente ao Tiago. Eu sou muito orgulhoso, mas eu, de fato, eu tenho que pegar esse meu orgulho e fazer ele desaparecer. E colocar minha humildade sempre às portas. A minha humildade tem que estar sempre disponível no meu casamento. Porque senão isso não vai acontecer de uma forma plena. A humildade, que a gente falou aqui no início do vídeo, ela impediu esse casamento de ter dado certo. Foi a humildade, a falta de humildade, né, que impediu desse casamento ter dado certo. Então, colocando sempre a humildade à disposição. A humildade tem que estar sempre disponível no seu casamento. Quando a Bíblia fala que quando Deus criou o casamento, Ele criou a mulher pensando, né, já nisso. Ele criou a mulher pensando em ela ser a ajudadora do homem, né? Ele olhou para o homem e viu que não era bom ele ser sozinho. Ele falou, vou criar uma pessoa para ser ajudadora dele. Ele criou a mulher. Quando a mulher entra dentro de um casamento, querendo que ele seja o ajudador dela e não ela ser a ajudadora dele, ela vai começar a dificultar aquele relacionamento ser saudável. Muitos relacionamentos são conflituosos por causa dessa premissa que a Paulinha citou agora. E o que a gente está falando aqui não é que a mulher seja rebaixada, não é que ela deixe de trabalhar e deixe de fazer as coisas dela. Mas esse lugar é primordial e desde que Deus deu essa missão para a mulher, foi de uma sabedoria divina. Essa missão ela é primordial na vida de um casamento. A mulher tem que se colocar sim como o papel de ajudante, de ajudadora, de adjuntora do seu esposo. E de fato o esposo tem que sim tomar para si o papel de ser o cabeça da casa. Não de uma forma a humilhar a esposa, não de uma forma de impedir os seus desejos, não de uma forma de colocá-la debaixo dos seus pés. Veja bem, não confunda essa diretriz divina para o seu bel prazer. Não é isso que a Paulinha está falando e não sou isso que eu estou falando. A gente está se colocando aqui como um papel de ajudadora de uma mesma missão. Eu gosto de trazer a comparação de uma empresa, né? E a empresa ela tem ali dois polos muito importantes, né? Um polo é o financeiro, onde ele é responsável por pagar as contas, e o outro polo é o da compra, porque se o comprador não comprar nada para ser vendido naquela empresa, não vai ter o que o financeiro nem, né, não vai ter faturamento. Né? Não vai ter faturamento. E quem é o mais importante, o financeiro ou a compra? Né? Os dois têm o seu papel muito importante, eles estão na balança totalmente equilibrada. Os dois precisam andar muito alinhados. Mas os dois têm funções totalmente diferentes dentro daquela empresa. Eu não posso colocar a pessoa da compra melhor ou pior do que a pessoa do financeiro e vice-versa. Mas eu também não posso querer trocar as funções de um pelo outro. Quem está no financeiro foi capacitado e instruído para estar naquela situação. E quem está na compra, ele foi capacitado e instruído para estar naquela situação. E a mulher no casamento e o homem no casamento, eles foram capacitados e habilitados por Deus para estar naquela posição. Um não é maior do que o outro, um não é melhor do que o outro, mas cada um tem a sua função ali fundamental dentro do casamento. Gente, pega essa última frase da Paulinha e escreve 200 vezes. Um não é melhor do que o outro, um não é mais ou menor do que o outro. Eles estão em igualdade de condições. O que faz o casamento crescer é uma diretriz de uma cabeça e uma assistência de uma ajudante. Um alicerce, vou dizer assim, né? Porque a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica. Edificar é construir. Ela traz um alicerce para casa. Então, do que adianta ter uma cabeça muito linda
deslumbrante se ela não tem alicerce, né? Perfeito. E o que adianta o alicerce se não tem a cabeça? Quantos casamentos a gente já viu por aí que tinha uma diretriz excelente, uma missão excelente para ser seguida, mas por falta de alicerce, por falta de ajuda, isso acabou não dando certo. Ou então ao contrário, tinha ali um alicerce muito bom, uma base muito boa, mas não tinha uma meta, não tinha um plano, não tinha um ideal para ser seguido e que também acabou se desvirtuando. Então, essas duas funções que Deus deu para cada um, elas andam juntas e se complementam. Então ali aquele homem percebeu que aquele advogado ele não iria cair para briga, como era o desejo dele, né? E ele foi atrás de um advogado que estivesse disposto a cair para briga. Que fosse tão agressivo quanto a advogada dela e tão caro também, né? Verdade. E ali a gente começa a perceber como os dois começam a destruir todo o seu patrimônio, tudo aquilo que eles construíram ao longo da vida deles, né? Com aqueles advogados. O que o filme conta nessa destruição do patrimônio é que o dinheiro que está guardado para a faculdade da criança foi gasto no divórcio. Já foi todo embora. E não só isso. A casa da mãe dela também estava... Está correndo risco. Correndo risco. Porque elas fizeram um empréstimo onde a casa era a garantia do empréstimo. E elas não iam ter dinheiro para pagar aquele empréstimo, que o empréstimo era para poder pagar a advogada, né? E a casa ali ia ser tomada para poder... Estava correndo risco também. Pagar. Então, quer dizer, como que a falta de boas decisões te levam à beira do precipício, né? Destruiu não somente a família deles, como outras pessoas que estavam em volta, que não tinha nada a ver com a situação, né? E acabou, de fato, com a faculdade, o dinheiro da faculdade da criança, não tinha mais essa poupança, quase que perde a casa da família da mãe, ou seja, as duas filhas já estavam morando debaixo daquele teto e iam ficar sem teto. Então, são uma má decisão que começou lá no início no terapeuta, que foi em efeito cascata, como peças de dominó que foram caindo. Gente, tomem muito cuidado nas decisões que vocês vão tomar. Muito cuidado com os conselhos que vocês vão ouvir, com a qualidade desses conselhos. Eles podem ser altamente nocivos para o resultado que você quer. E aí eles vão para um debate lá com os dois advogados muito agressivos, né? Ao ponto que o juiz não quer nem, né, amor, mas tomar uma decisão. Porque os advogados usaram aqueles pontos pontuais que eu falei lá no início, né? Daquele momento que ela se abriu com aquela advogada, que ela se posicionou como amiga. Ela usou aqueles pontos ali como crimes que o marido havia cometido, né? Para querer incriminá-lo, né? Para colocar ele como sem direito nem mesmo de ficar mais com a criança. E da mesma forma, o advogado dele também colocou as atitudes dela como, por exemplo, se ela tomou um vinho a mais e se desequilibrou na escada, ele já faz disso uma grande tempestade de que como ela não tem... alcoólatra, né? Colocou ela como alcoólatra. Não teria capacidade de cuidar da criança. Então é esse nível de discussão diante do juiz, numa audiência, um denegrindo a imagem do outro e se agredindo através dos seus representantes, através dos seus advogados. São feridas que se abriram em horas, em pouquíssimo tempo, com tudo aquilo que você foi falando ao longo da sua caminhada para outras pessoas, de repente aquilo vem à tona numa audiência, diante de um juiz, um denegrindo de forma bem agressiva a imagem do outro. Então, são feridas que se abrem e cicatrizes que demoram a fechar, às vezes nem fecham. Pareceu, né, Tiago? Ela abaixa a cabeça assim, pareceu que se fosse ela mesma que tivesse que falar aquelas coisas, ela não teria coragem Não de teria. Eu sinto que no filme passa como se ela tivesse envergonhada, não só pelo que ela fez, ou pelo aquele desequilíbrio daquele vinho a mais no jantar, tanto pelo que ela falou também. Ela se sente envergonhada de ter falado tanta coisa para essa advogada, sem saber que isso ia culminar nessa audiência com o juiz. E isso acontece muito conosco, né, Tiago? Com um casal em si. Às vezes você fala ali com a tua amiga, meu marido é um egoísta porque ele fez isso e aquilo outro. E uma coisa pontual ali que você está comentando naquele momento de desabafo. E em um momento ali que você já achou até que ela esqueceu, ela vai e joga na cara do teu esposo. A fulana sempre falou que você era egoísta, eu sabia que você ia fazer isso e aquilo outro. E aí você se sente envergonhada por aquele momento você ter desabafado com a tua amiga.
Então fica aí mais uma dica. Além do que acontece na intimidade do casal, não sai da intimidade do casal, o que você tem de queixa do seu cônjuge para fazer para alguém, você não pode fazer de maneira nenhuma. Seja para sua familiar, sua mãe, irmã, seja para sua amiga, para o seu amigo. O que você tem de queixa para fazer do seu cônjuge, você guarda para uma terapia, para um conselho de qualidade, para alguém que for capacitado de fato, para que isso dê resultado na sua vida. E você vai ver que o comportamento que você está se queixando do cônjuge, que a gente já falou, 99% das vezes, é provocado por você mesmo. Porque você está vendo o egoísmo dele, mas você será que está vendo o seu próprio egoísmo? É aquilo que a gente estava falando, é um ciclo que se retroalimenta, né? Então, se eu sou egoísta, ele também é, mas se eu sou generoso, ela também é. Então, será que você está sendo generosa e colhendo egoísmo? Ou será que você está sendo egoísta e colhendo egoísmo? Então, esse conselheiro de qualidade, esse terapeuta ou esse profissional capacitado, ele vai conseguir trazer à tona essas origens, essas questões. Muito diferente de um conselho de uma mãe, de uma amiga. Até porque a Bíblia fala, né, Tiago? Aquilo que você planta é o que você colhe. Dificilmente você vai plantar banana e vai colher abacaxi, né? Não tem como. Se você está plantando egoísmo, automaticamente você vai colher o egoísmo. E o trabalho do terapeuta é descobrir o que você está plantando. É verdade. E ali o negócio foi tomando uma proporção tão grande que a mulher caiu em si, que ela estava a ponto de perder a casa da mãe, e resolveu fazer de uma forma mais amigável, né, a separação lá com o esposo, né? Ela procura ele para conversar e tentar resolver de uma forma amigável, né? E naquele momento ali ele já está tão machucado, né? E ela também tão machucada porque ouviram tantas palavras ali dos advogados tão ruins um contra o outro que fica até difícil deles terem um diálogo normal, né? E eles começam a ofender o outro também com palavras horríveis, né? Então, olha só como é que muda, né? A intenção era ótima. Vamos sentar nós dois, sem os advogados, e resolvemos aqui na paz o que tem que ser resolvido nesse momento. Mas as feridas já tinham sido abertas. Já estavam com os corações totalmente feridos. Então, apesar das tentativas, por si só, eles não conseguiram. Foi muito mais difícil do que na primeira conversa que eles tiveram na casa deles, né? Muito mais, porque não tinham passado ainda por essas palavras, essas feridas, né? Então mais uma vez, fica aqui a dica, né? A dica de ouro. Procure sempre um conhecimento, uma técnica ou um profissional capacitado para te ajudar nesses momentos. O casal por si só, ele já sem técnica, sem conhecimento, não vai conseguir. Ele tem que buscar na palavra, ele tem que buscar nos livros, tem que buscar com pessoas capacitadas aquilo que eles de fato devem conduzir. Concluindo o que eu estava falando no início, aquele momento ali que ela abriu e que ele se abriu falando aqueles pontos ali pontuais para a advogada, como ela estava se posicionando como amiga dela, e quando a gente se abre e fala, isso fatalmente vai ser usado, essa amiga vai guardar esse ponto para ser usado em um momento desastroso no teu casamento. Quem nunca, gente? Quem nunca viu a situação que a Paulinha está falando agora? Eu me queixei do meu cônjuge há 2 anos atrás, né? Foi. De repente aquela queixa veio à tona, né? E por outra pessoa. Às vezes não é nem a amiga que ela falou diretamente, às vezes é uma terceira, uma quarta que aquilo vai se espalhando, seja na família, seja no ciclo de amizade. E aí naquele momento que você estava conseguindo ter um momento mais amigável com teu esposo, aquilo vem à tona para destruir. De vez, porque é o que a Bíblia fala, aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. Então o que você tem plantado a respeito do seu esposo para as outras pessoas? É aquilo que você vai colher mais na frente, né, amor? Perfeito. E aí, naquele momento ali, depois deles já brigarem bastante e falarem coisas horríveis um pro outro, eles reconhecem aquilo e ele acaba soltando, né, o verdadeiro motivo que se deu no casamento deles para não dar certo. Ela acaba soltando? Não, ele fala. É o quê? Ele fala que ela fala pra ele assim, você me traiu.
né? Você nunca me amou, porque ele fala pra ela, poxa, mas eu sempre quis um casamento saudável, eu sempre te amei, você sempre foi a mulher da minha vida. E ela, mentira, você me traiu. Tiago, e nesse momento a gente cai novamente, né, no ensinamento da Bíblia, que ela estava agindo ao contrário daquilo que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina? A Bíblia fala que a mulher não deve abster-se o corpo do seu esposo, né, a não ser que seja concordado entre os dois, para eles tirarem aquele período para buscar a Deus em oração. Fora isso, o corpo da mulher não é dela e o corpo do homem não é dele, né? E eles não devem impedir um ou outro de ter esse momento, a relação sexual, por nenhum outro motivo. Mas no filme ali ela mostra que ela impedia o esposo de ter esse momento, né, da relação sexual, em busca de poder, porque ela queria ter poder mais do que ele. E hoje a gente vê também isso acontecendo em muitos lares. A mulher se abstém da relação sexual para conseguir algo em troca ali com seu esposo, né? Ah, você não faz a minha vontade, então eu também não vou fazer isso por você. Então tá aí, mais um mandamento de Deus, né? Feito há milhares de anos atrás, escrito na Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 7, já há 2000 anos. Então, a gente está vendo aí o conhecimento de Deus sendo aplicado na vida do casal para o benefício. E, ao mesmo tempo, caso esse conhecimento, esse mandamento, né, não seja aplicado na vida do casal, a gente vê nesse filme as consequências que isso tem. A esposa ali, ela se absteve da relação sexual com o marido no período de 1 ano, e não foi no propósito de buscar a Deus, não foi no propósito de separação, muito pelo contrário, nos parece ali que foi no propósito de barganha, né? A gente vê isso muito acontecendo nos casais, a mulher se abstendo da vontade sexual para poder barganhar algum desejo dela junto ao esposo, né? Então, Exatamente. gente, isso é assim, isso vai ter um malefício assim como resultado bem grande no seu casamento. Não se abstenha sexualmente no seu casamento, tampouco, muito menos, para que fazer isso de uma forma de barganha para conseguir alguma coisa em seu benefício próprio. Isso não vai dar certo. Tiago, deixando claro aqui que a gente não está passando a mão na cabeça do homem, né, que trai por conta da abstinência. Não é isso que nós estamos querendo dizer. O que eu estou querendo dizer aqui é que você abre uma brecha para isso poder acontecer na sua vida. Aquele homem ali, naquele caso, ele não tinha vontade nenhuma de ter outra mulher. Mas por conta de uma carência que ele estava vivendo, ele acabou caindo em tentação e errando contra a esposa dele. Ele errou feio, mas por conta de uma carência que ele estava vivendo, que a esposa dele deixou uma brecha na vida dele. Então, se você perceber, é o que a gente está falando ao longo desse vídeo todo. Muitas vezes, um dos cônjuges tem uma queixa para apresentar do outro cônjuge, mas ele não percebe que a origem dessa queixa, a origem do que fez o outro cônjuge se comportar daquela forma, está em si mesmo. Então, realmente, a gente chega no final do filme e o esposo já separado, né, o ex-marido agora, né, já divorciado, já passaram por tudo que passaram, ele vai lá ter, na casa da mãe, vai ter um encontro com a família toda para buscar o filho, enfim, passar aqueles momentos que ele tem direito com o filho, e encontra ali já o novo relacionamento da esposa, né, o próximo marido da esposa, não se sabe ao certo se eles já estão casados, mas fato é que ela já está no novo relacionamento e já totalmente integrado com a família, né, já brincando, já vai substituir já em muitas atividades paternas o próprio pai, né? Aquele vai estar mais próximo do filho dele, enfim, isso vai ter uma consequência aí que a gente sabe ao longo da vida inteira, né? E o filme mostra isso, que no final tudo se ajusta, né? A sociedade tenta passar esse ajuste, esse falso ajuste, que no final tudo se ajusta, mas a gente sabe que aquilo que não foi tratado vai continuar como malefício no casamento novo dela. Então agora ela parece que ganha um prêmio de diretora, então ainda há essa libertação
que a mulher antes estava presa, né? O filme dá a entender que aquele marido supostamente prendia ela para ela não poder prosperar, crescer na atividade dela como atriz e como diretora. E aí, quando ela se vê livre dele finalmente, ela ganha um prêmio como diretora. Então, o filme coloca isso como se fosse um mérito do divórcio dela. Mas não fica bem claro, né? Se aquilo que eles tanto se queixavam de um para o outro, não vai acontecer exatamente da mesma forma no casamento novo dela. E a gente vê que o problema não é a mulher crescer e aparecer. O problema é ela colocar isso como foco no coração dela, achando que o marido ele tem que ser a base e a alicerce do casamento. Quando a Bíblia ensina que quem é a base é a mulher. A mulher ela deve agir com sabedoria para edificar o seu casamento. E quando a mulher quer sair dessa base e tomar o lugar do marido para ser a cabeça, fatalmente essa mulher ela vai se pegar em um desequilíbrio emocional, em um desequilíbrio na sua vida, da forma que ela venha tratar o filho, como que ela venha cuidar das coisas, porque ela saiu do lugar dela para ocupar outro lugar. Então, assim, a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Não é que a mulher não possa trabalhar, eu sou uma pessoa que trabalho fora, mas eu não quero abrir mão de ser a base da minha família, de ser aquela que constrói, que edifica, para o meu esposo ser a cabeça e brilhar. E ajudar para que isso seja um benefício para o lar, para a casa, para a família. Essa ajuda é primordial. A minha esposa, como ela disse, ela trabalha fora, mas ela não deixa de me ajudar em tudo aquilo que eu preciso para atingir o meu objetivo. O meu objetivo final qual que é? Não sei se você sabe da minha audiência, tenho certeza que a minha mulher sabe. O meu objetivo final não é ter sucesso financeiro. O meu objetivo final não é estar rodeado com a casa cheia de filhos. O meu objetivo final é eu conseguir, para mim e para minha família, a salvação em Cristo Jesus. Amém. Essa é a grande missão da sua casa. Essa é a grande missão do cabeça, que é o cristão da sua casa. E essa é a grande missão da ajudadora, que é submissa do seu marido. Submissão nesse sentido é estar junto nesta missão, é estar abaixo do cabeça, mas numa mesma missão, que é a missão de alcançar a graça que Jesus tem prometido para nós. Amém. Então eu quero, só para finalizar, meu amor, que você perceba o quanto que a gente falou de forma até redundante sobre o mesmo tema. A gente está falando aqui de sucesso e insucesso. Por que certos casais têm sucesso nas suas mazelas e outros não conseguem superar as suas mazelas e os seus fardos? Porque alguns não conseguem perceber na palavra os ensinamentos que tem para a vida conjugal, enquanto outros conseguem perceber. Verdade. Alguns conseguem perceber os conselhos que a Bíblia está te dando e outros conseguem dão mais valor aos conselhos de uma multidão despreparada está te dando. Alguns conseguem perceber que a ajuda de um especialista tem validade, tem valor para o seu casamento, e outros não conseguem perceber isso e acabam valorizando os conselhos de quem não são especialistas. Pelo contrário, são pessoas que já passaram por um divórcio, até mesmo o segundo divórcio, e ainda assim, misteriosamente, não sei bem porquê, esses conselhos são os valorizados das pessoas que já se divorciaram em detrimento daquele especialista ou da palavra quando se refere a um conselho conjugal, tal como vemos em Coríntios 7. Gente, na palavra você encontra toda a base para o seu casamento prosperar. Basta se ater aos conselhos que a palavra está te dando. E esse terapeuta, esse especialista que porventura você venha procurar, que também esteja baseado na palavra. Verdade. Que esse livro que você porventura venha comprar, venha ler, seja de um profissional, de um preparado, que também esteja embasado na palavra. A gente indica sempre o Dr. Gary Chapman, que é pastor e que é terapeuta, que está há 40 anos fazendo esse trabalho com casais. Ajudou muita gente. A gente indica as 5 linguagens do amor, é um dos livros assim que está na nossa cabeceira, o tempo todo a gente relê, dá palestra sobre esse livro, porque é justamente isso, é um terapeuta que está preparado e embasado na palavra. Ele vai sempre te trazer na palavra. A gente sempre se pergunta, meu amor, nós temos esse problema aqui para resolver. O que a gente encontra na palavra para conseguir resolver esse problema? E aí a gente busca na palavra a solução do nosso problema. Tiago, para finalizar, eu gostaria de fazer uma oração, porque eu acredito que
Tem muitas pessoas que estão nos assistindo neste momento que ela deve estar pensando assim, tá bom, eu entendi tudo, só que eu não conheço nesse terapeuta, eu não conheço uma amiga que tem sucesso no casamento, estou rodeada de pessoas que não têm sucesso no casamento, que estão divorciadas, e agora? Para onde eu vou correr, né? Então eu queria fazer essa oração agora, Thiago, para a gente apresentar esta pessoa a Deus, para que Deus possa enviar uma pessoa mesmo de Deus para ajudá-la, para dar conselhos bons, conselhos baseados na palavra, conselhos orientados para ajudar e edificar o seu casamento. E se porventura, você que está vendo agora o vídeo, ainda não conhece Jesus, nessa oração a Paulinha também vai fazer um clamor para que você venha conhecer essa luz maravilhosa que me salvou. Em breve eu vou contar meu testemunho em vídeo também. Salvou toda a minha família, salvou toda a família da minha esposa, tem nos guardado e nos livrado de todo mal. Amém. Senhor Deus poderoso, diante de Ti, Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida de cada um desses casais. Pai, cada vida que está nos assistindo agora neste momento, Senhor, já sem esperança para o seu casamento. Deus, eles têm ouvido tantos conselhos, Senhor Jeová, que tem cada dia mais destruído seus lares. Senhor, mas neste momento nós te pedimos, ó Deus, que pela Tua misericórdia, Tu possa enviar pessoas, Senhor, sábias, orientadas pela Tua palavra, Senhor, para dar conselhos bons, Senhor Jeová, a essas pessoas, a esses casamentos, ó Deus, e que esses casamentos não venham ser destruídos, ó Deus, conforme tem sido este caminho, mas que esses casamentos possam ser edificados e fortalecidos através da Tua palavra, Senhor. Visita cada esposa agora neste momento, dê a ela sabedoria, Senhor, da Tua palavra. A Tua palavra diz que a esposa sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Senhor, que possamos ser sábios, ó Deus, para edificarmos a nossa casa segundo a Tua orientação, segundo os Teus ensinamentos. Guarda os nossos casamentos, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós te convidamos para conhecer melhor o nosso projeto, o nosso canal. Tem aí o Instagram Entre Você e Deus. Tem aí o nosso canal no YouTube Entre Vocês. Nosso site entrevocês.com.br e nosso Facebook Entre Você e Deus. Então, nos siga nessas redes sociais e entre em contato, que a gente sempre responde a mensagenzinha que você enviar pra gente, tá bom? Amém. Grande abraço.